Inicialmente, peço vênia para cumprimentar e homenagear os nobres componentes da mesa e o seleto auditório, na pessoa do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, baiano, como os nossos anfitriões. Quero também agradecer a cortesia do presidente Valtércio ao me honrar com a incumbência de abrir os trabalhos de hoje, o que faço ciente de faltar-me o brilho natural de Sua Excelência no cumprimento desse mistério. Agradeço ainda ao desembargador Valtércio e a toda a sua valorosa equipe, bem assim ao desembargador Tadeu, a calorosa recepção com que nos brindaram, e cumprimento a todos pela primorosa organização do evento, que está excelente. O dia de ontem foi muito proveitoso, não só as práticas apresentadas, mas os exemplos de dedicação, humanidade e amor pelo bem servir nos revelaram que, para além da técnica rotineira, estão as pessoas, e estas é que fazem a diferença em todo e qualquer segmento da vida em sociedade. Como, aliás, já ressaltava Heidegger em A Essência da Técnica. Quando os portugueses aqui aportaram, a troca de experiências com os índios nativos gerou um pouco do bom do Brasil. E é na troca de experiências que estamos hoje a renovar nesta histórica cidade de Porto Seguro, que reside um dos importantes fatores para o aperfeiçoamento do judiciário trabalhista. E no âmbito do judiciário, não se pode falar em aprimoramento do todo sem que tenhamos uma base sólida e consistente, que é o primeiro grau de jurisdição, a sala de visitas do judiciário. E sobre a valorização da primeira instância vai discorrer o conselheiro Rubens Curado, formador de opinião no CNJ, pelo seu conhecimento e propriedade de suas reflexões e decisões, a quem oferecemos nossas calorosas boas-vindas. Muito obrigada a todos e aproveitem o segundo dia do Encontro Nacional de Boas Práticas. Para uma maior comodidade da mesa, nós iniciaremos neste momento a palestra do senhor conselheiro. Pedimos que a mesa se desfaça, ocupem a primeira fileira para ouvirmos o excelentíssimo senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Rubens Curado Silveira, que fará a apresentação Valorização do Primeiro Grau. Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui no nosso segundo Encontro Nacional de Boas Práticas. Digo nosso porque me sinto partícipe como juiz do trabalho, como membro da nossa queridíssima Justiça do Trabalho. Gostaria de cumprimentar e agradecer a desembargadora Denise pelas palavras, os nossos componentes da nossa ex-mesa, ministro Cláudio Brandão, prazer sempre rever quem considero um amigo, a colega Andréia, aqui da Bahia. Uma saudação especial também ao nosso presidente, desembargador Valtércio, presidente do TRT da 5ª Região, nosso anfitrião, ao quem cumprimento também, na pessoa de quem cumprimento também todos os organizadores do evento, e já saúdo aí e parabenizo por essa iniciativa da Justiça do Trabalho, nosso segundo encontro, com tão bons resultados vem trazendo nessa troca de experiências, na busca aí do aperfeiçoamento da nossa Justiça do Trabalho. E como o evento é de boas práticas, quando o desembargador Valtércio esteve comigo, falando da importância de uma palavra, de um bate-papo, acho que esse é o tom aqui do nosso encontro, estamos entre amigos, entre colegas, e para falar um pouco sobre esse programa, ou a política de priorização do primeiro grau, ou de atenção prioritária ao primeiro grau. E eu não vi outra forma de dizer para casar ou fazer o alinhamento com o tema do nosso
evento se não falar da política, mas da teoria prática. Ou seja, já avançamos no momento de construção da política, de institucionalização da política de primeiro grau, e agora estamos no momento de tirá-la do papel. E esse é o tom que eu queria falar nesse nosso bate-papo da manhã de hoje, né? Quais são os desafios, como o CNJ, em conjunto com os tribunais, está pensando em tirar essa política do papel e implementá-la concretamente em todo o Brasil. Isso não impede, eu não vejo outra forma também de começar a falar da política de atenção ao primeiro grau, que é uma política voltada à gestão, ao aperfeiçoamento da gestão, também do judiciário, sobre o âmbito de gestão de processos ou gestão processual, senão ao passar rapidamente sobre alguns dados, que é a própria razão de ser da política de primeiro grau. E queria já deixar também registrado para os colegas que essa apresentação são todos dados públicos, eu já deixei aqui com a organização do evento, quem quiser depois, essa está disponível a todos, podem copiar o arquivo, fiquem à vontade, a ideia é exatamente isso, de disseminar essas informações que são todas públicas. Eu acho que só esse slide já bastaria para a gente mostrar a necessidade da política de primeiro grau de jurisdição. Nós temos no Brasil um acervo de processos, segundo o último Justiça em Números, de quase 67 milhões de processos. E 93% dos processos do acervo, do estoque, está no primeiro grau de jurisdição. A esses 67 processos, a gente precisa somar os 28 milhões, mais ou menos, que chegam a cada ano, são o que chama de caso novo, e é isso que chega naquela soma, que é muito comum de ser dita, dos 95 milhões de processos no Brasil, que são a soma dos acervos com os casos novos, mas não se deduz os casos julgados ou os baixados, e por isso que eu sempre foco nos casos pendentes ou no acervo desses 67 milhões de processos, e 93% no primeiro grau, ou seja, 62 milhões de processos do acervo na primeira instância. Se a gente inserir nessa conta esses 2% das turmas recursais, já que as turmas recursais formalmente, as estruturas da turma recursal estão dentro do primeiro grau de jurisdição, nós chegamos à incrível soma de 95% dos processos do Brasil, do acervo na primeira instância. Então só isso já basta para a gente dizer justificar a necessidade de uma atenção especial, de um olhar privilegiado, um novo olhar para a primeira instância, para a melhoria da primeira instância, já que lá não só a porta de entrada, mas lá é onde está o grande acervo de processos, mesmo porque um percentual muito elevado nem sobe para a segunda instância, começa e termina na primeira instância, e é esse que deve ser o nosso foco. Quando a gente abre um pouco mais esse dado, e repito, não vou cansá-los com números, vou passar muito rapidamente nessas informações, mas acho importante para a gente compreender a dimensão do problema. Quando a gente abre esses dados, a gente percebe aqui, vou virar um pouquinho para poder mostrar, aqui são os gráficos de casos novos, pendentes e baixados. Quando a gente abre os casos novos de segundo grau, 3,2 milhões foram baixados, aqui são dados nacionais. Também foram baixados 3,2 milhões. Casos de primeira instância novos, 23 milhões, foram baixados 23 milhões. Ou seja, boa notícia, o que entrou saiu. O nosso problema está no acervo dos casos pendentes e o volume dos casos pendentes. Percebam que o volume de casos pendentes no segundo grau é menor do que um ano de casos baixados. O volume de casos pendentes no primeiro grau é quase 3 vezes o volume de casos baixados por ano. Então, se a gente pudesse parar a distribuição da justiça em segundo grau, em mais ou menos 9 meses a gente zeraria o acervo do segundo grau. Se a gente parasse a distribuição do primeiro grau, a gente precisaria de 3 anos para zerar o primeiro grau de jurisdição. Reforça, portanto, o tamanho do problema que temos na primeira instância atualmente. Outro ângulo, outra forma de enxergar esses números é a série histórica. Esses são os dados desde 2009, na série histórica. As duas linhas de baixo são os casos novos e pendentes. A gente percebe que eles estão muito próximos, ou seja, via de regra o que entra sai. O problema é que ainda assim está tendo um aumento gradual do acervo nessa linha dos volumes, na linha de cima em vermelho. Vejam que os casos novos subiram 15% nos últimos 5 anos e os baixados subiram só 9%, ou seja, perdemos.
E aqui é o grande problema. Se continuarmos nessa mesma tendência dos últimos 5 anos, ou seja, se esse mesmo cenário dos últimos 5 anos puder ser reproduzido para 2020, que é o nosso ângulo de visão no planejamento estratégico, a estratégia judiciária 2020, a nossa realidade em 2020 será essa. Nós chegaremos em 2020 com um acervo de hoje 67 milhões de processos a um acervo de 78 milhões de processos. Ou seja, a tendência é piorar. Se não fizermos nada, se não criarmos nada, se não inovarmos no nosso modelo de gestão do judiciário, e aqui a gestão macro, né, lato sensu, gestão de processos judiciais, processo de trabalho, gestão de processos, gestão de TI e outros, e todos, a gestão de pessoas, em todos os aspectos da nossa gestão. E esse cenário, então, é refletido em outros indicadores: taxa de questionamento, primeiro grau, 73%, segundo grau, 47%, carga de trabalho no primeiro grau de magistrados, dados nacionais, é o dobro da carga de trabalho do segundo grau de jurisdição, e é importante frisar, ninguém está dizendo, hora nenhuma, que o segundo grau não tem carga de trabalho. Tem sim, 3 mil processos por desembargador, é muito processo. O que nós estamos dizendo é que o primeiro tem muito mais. Então, nós precisamos priorizar o primeiro grau, não quer dizer abandonar o segundo, precisamos priorizar o primeiro grau, dar um reforço extra, mas não desprezamos também a necessidade de cuidar da justiça como um todo. Nos servidores, a gente percebe o peso ainda maior, a carga de trabalho dos servidores de primeiro grau também é maior do que o dobro da carga de trabalho dos servidores de segundo grau de jurisdição. Justiça trabalha num cenário muito parecido. O que entra, sai. Percebam de novo, nos casos novos de segundo grau, 648 mil, saíram nos casos baixados 642 mil. No primeiro grau entraram 3 milhões e 300 de processos, saíram 3 milhões e 300, ou seja, empatamos o jogo. O problema está também no acervo. O acervo de segundo grau, graças a Deus, na Justiça do Trabalho, nós temos um acervo muito controlado. O acervo de segundo grau, praticamente nós não temos estoque no segundo grau de jurisdição, 280 mil processos, para quem julga 642 por ano, é 1/3 do que julga por ano, ou seja, 4 meses o estoque do segundo grau de jurisdição, em média, no Brasil. E o nosso problema do estoque do primeiro grau de jurisdição, sobretudo execução de sentenças, bem pouco maior do que 1 ano de processos baixados na primeira instância. Também coincide com o dado, 93% do acervo da Justiça do Trabalho está no primeiro grau de jurisdição. E aí, os outros dados também correlatos vêm em seguida, a média de taxa de questionamento de 49%, 31% no primeiro grau e 51% no segundo, 51% no primeiro grau e 31% no segundo grau de jurisdição. E quando a gente abre os dados do primeiro grau, uma taxa de questionamento no conhecimento de 40% e na execução de 67%. É o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles da Justiça do Trabalho, todos nós sabemos disso. Índice de produtividade, aqui eu queria ressaltar esse aspecto. O IPM, que é o Índice de Produtividade de Magistrados, é muito próximo de primeiro e segundo grau, na verdade o de segundo grau é até um pouquinho maior, né, 1.194 e 1.215, ou seja, os juízes produzem a mesma quantidade de processos por ano na Justiça do Trabalho. O problema está nos servidores. O índice de produtividade de servidores da primeiro grau é o dobro, 149 contra 76, apesar de tem uma carga de trabalho maior, produz o dobro e ainda assim tem uma carga de trabalho muito maior. São 2.600 por magistrado, a carga de trabalho, 2.100 no segundo grau, e no primeiro grau, 329 carga de trabalho por processo por servidor de primeiro grau, contra 133, ou seja, a carga de trabalho sobre os servidores, o peso está, na verdade, sobre os servidores da primeira instância, e não necessariamente nos juízes, já que a carga de trabalho é mais ou menos equivalente, e a produtividade também. E aqui, a gente abrindo os números, a gente começa a enxergar esse cenário um pouco melhor da má distribuição, e voltaremos disso um pouco adiante, de servidores na Justiça do Trabalho. Nós temos 40 mil servidores, mais ou menos, na Justiça do Trabalho, cerca de 30 mil na atividade judiciária, que dá 77%
dos servidores, então mais ou menos 23% na área administrativa. Então, dos 30 mil servidores, estão distribuídos mais ou menos 23 mil no primeiro grau e 8 mil no segundo grau de jurisdição. Ou seja, 27% dos servidores estão no segundo grau de jurisdição para cuidar de 16% de casos novos e 7% de casos pendentes. Ou seja, repito, temos 27% dos servidores no segundo grau para cuidar de 7% dos processos. Do outro lado, temos 73% de servidores no primeiro grau de jurisdição para cuidar de 93% dos processos pendentes. Outro ângulo de visão, temos no segundo grau, repito, dados também do Justiça em Números, 16 servidores da área judiciária para cada desembargador, e aqui nós temos, computando gabinetes, distribuição, autuação, secretaria de turmas, então abrange lato sensu, todos servidores judiciários, servidores que cuidam de processo, contra uma distribuição de 8 servidores por juiz de primeiro grau. Conclusão óbvia, estamos tortos. Temos mais processos onde temos proporcionalmente menos servidores, temos menos processos onde temos proporcionalmente mais servidores. E conclusão óbvia também, melhorar, já que o primeiro grau tem 93% ou 95% dos processos, querem melhorar o judiciário, é sinônimo de melhorar o primeiro grau. Não temos outro caminho a seguir, a não ser melhorar a primeira instância, se quisermos, de fato, melhorar a nossa justiça. E foi nesse cenário que foi construída, então, a política de atenção ao primeiro grau. Repito, um novo olhar, a atenção de dar um olhar privilegiado à primeira instância. Relembrando um pouco do nosso histórico, esse trabalho começou em setembro de 2013, quando o ministro Joaquim constituiu um grupo de trabalho para apresentar propostas voltadas à melhoria do primeiro grau. Ainda no ano 2013, no Encontro Nacional, em novembro, nós aprovamos uma diretriz estratégica por todos os presidentes e corregedores do Brasil. Acho que um passo importante. Então, ali os presidentes já deliberaram, e corregedores já deliberaram, como uma diretriz estratégica, a orientar os programas, projetos e ações dos planos estratégicos, a aperfeiçoar o serviço judiciário de primeira instância, equalizar os recursos orçamentários, patrimoniais, de tecnologia e de pessoal entre primeiro e segundo grau de jurisdição. Naquele mesmo encontro nacional, aprovamos nessa mesma linha uma outra meta, que a gente chama uma meta, temos as metas finalísticas e temos as metas estruturantes. Essa é uma meta estruturante, a meta 3 do ano passado, de 2014, de estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de distribuição de força de trabalho vinculados à demanda de processo, buscando aquele problema que nós já mostramos do desequilíbrio que existe hoje entre servidores e processos no nosso justiça como um todo, mas também na nossa justiça do trabalho. Passo seguinte, fizemos uma audiência pública durante 2 dias no Conselho Nacional de Justiça para discutir a eficiência do primeiro grau, fizemos uma consulta pública sobre as resoluções que à época estavam ainda em maturação e aprovamos em junho do ano passado a resolução 194, que foi o nosso marco regulatório, definiu as diretrizes ou linhas de atuação, instituiu a rede de priorização, conferiu estrutura aos comitês, determinou a necessidade de um plano de ação por cada um dos tribunais. E é importante a gente frisar isso. O caráter cogente, na verdade é óbvio, mas precisamos sempre relembrar, o caráter cogente dessa resolução. Hoje não podemos mais discutir, não saiu da conveniência ou dos critérios de conveniência, de mérito administrativo de cada tribunal, saber se vai ou não vai priorizar o primeiro grau. Hoje é uma necessidade, é uma política nacional, e é um caráter cogente dos nossos atos normativos do Conselho Nacional. E a nossa preocupação sempre foi buscar as causas desse mau funcionamento. Quais foram as causas históricas que geraram hoje essa concentração, esse gargalo dos processos na primeira instância? E esse foi nossa linha de pensamento desde o primeiro momento. Precisamos ir a fundo, buscar as reais causas desse mau funcionamento e enfrentar esses problemas, tentando superar. E a gente sabe que muitas causas estão ligadas, inclusive, em questões de cultura interna do Poder Judiciário. Um outro aspecto, já que nós estamos no encontro sobre práticas, sobre projetos,
e aí entramos na parte prática, a resolução já estabeleceu a possibilidade, com uma semente plantada lá na resolução, do CNJ e os tribunais estabelecerem indicadores, metas, plano de ação, programas, projetos ligados a cada uma das linhas de atuação da política, nessa tentativa, a construção de um plano de implementação e uma tentativa, e essa sempre foi o intuito desde o início, de gerir a política como de acordo com as boas práticas de gestão de projetos, embora seja uma política mais do que um projeto, mas geri-la de acordo com as práticas de gestão de projetos, inclusive com o estabelecimento de indicadores para medir resultados, possíveis metas e os planos de ação, projetos vinculados a essas diretrizes estabelecidas. E é nesse patamar que estamos agora, falarei um pouco adiante, mas estamos exatamente nesse momento de alavancar esse grande projeto, digamos assim, de melhoria da primeira instância de todo o Brasil. A resolução estabeleceu, então, 9 linhas de atuação, são as diretrizes macro que devem ser perseguidas por cada um dos tribunais, são hoje como se fossem objetivos a serem alcançados, que são alinhamento com o plano estratégico, equalização da força de trabalho, adequação orçamentária, governança colaborativa, estrutura e tecnologia, prevenção, racionalização de litígios, diálogo social e institucional, formação continuada e estudos e pesquisas. Ou seja, para melhorarmos o primeiro grau, nós não temos só um caminho, na verdade nós temos um conjunto de ações ou de caminhos para que a gente possa chegar a esse aperfeiçoamento. E, repito, dentro da linha de gestão, de tratar a política como uma gestão de um projeto, estamos já construindo um plano nacional de implementação com indicadores, com possíveis metas futuramente, e programas, projetos e ações nacionais coordenados pelo CNJ. Podemos ter projetos da Justiça do Trabalho como um todo, possivelmente, para também alavancar, e projetos locais de cada um dos tribunais também, na busca de alavancar esses resultados. Quando eu mencionei há pouco, e é comum esse tipo de dúvida sobre uma aparente contradição, um aparente conflito entre a política de atenção ao primeiro grau e a resolução 63, já que nós falamos aí há pouco a questão da alinhamento ou distribuição de força de trabalho. Trago a minha opinião pessoal, lógico, é a minha opinião. Não há incompatibilidade. Eu não consigo enxergar incompatibilidade entre as duas resoluções. Ao contrário, a resolução 63 ela tem um dispositivo específico que ela fala, inclusive, que uma vez definidas, ou aquela estrutura básica dela, eventuais outros servidores que existam deveriam ser alocados na primeira instância. Então, ela mesmo tem um dispositivo que mostra essa preocupação também da 63, privilegiada com a primeira instância. E, de mais a mais, na pior das hipóteses, nós temos, ao meu ver, que reler a resolução 63 sob os olhos da resolução 194 da política de atenção, fazer uma releitura a partir da política de atenção à primeira instância. Mas agora feita essa primeira pausa, entramos especificamente nas linhas de atuação, que são os objetivos estabelecidos na resolução 194. Alinhamento com o plano estratégico, óbvio, né? A política precisa estar trabalhada passo a passo com o planejamento estratégico judiciário. Hoje a resolução 198, já definindo a estratégia judiciária 2020, período 2015 a 2020. Esse é o plano estratégico, né, o mapa estratégico da resolução 198, e a ideia é que já existe um alinhamento importante no próprio cenário desejado da resolução 198, já está lá a equalização das estruturas de primeiro e segundo grau de jurisdição, e a ideia é que a política de atenção ao primeiro grau perpasse todo o planejamento estratégico naquela linha definida na diretriz estratégica, ou seja, que ela oriente os programas, os projetos e ações dos planos estratégicos dos tribunais. Ou seja, toda revisão ou todo o trabalho do planejamento estratégico tem que ter esse olhar privilegiado para a primeira instância, pelo menos foi essa a diretriz que estabelecemos e o objetivo que queremos alcançar. Sei que muitos tribunais já fizeram esse alinhamento, seguindo a própria resolução 198,
e precisamos trabalhar, então, no planejamento estratégico, um trabalho de médio e longo prazo, já com esse olhar da primeira instância. Distribuição de pessoas, já mencionei lá nos dados estatísticos o problema da nossa má distribuição de pessoas. Trago um outro dado recente lá do Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ, que mostra que, e aqui foi uma surpresa para mim, que a Justiça do Trabalho é a que tem a maior desproporção. Na Justiça Estadual, 95% dos processos em tramitação da primeira instância, 90% dos casos novos e 88% dos servidores da primeira instância. Na Justiça do Trabalho, 88% dos processos em tramitação, 83% dos casos novos e 73% dos servidores da primeira instância. Então, a desproporção é hoje bem maior na Justiça do Trabalho do que nos outros segmentos. Na Justiça Federal, muito equilibrada. 88% dos casos pendentes, ou dos processos em tramitação, 84% dos casos novos e 84% dos servidores. Então, a Justiça Federal é a mais equilibrada e nós, infelizmente, somos a Justiça, nesse aspecto, a menos equilibrada do Poder Judiciário. Deixo esse dado, lógico que não temos como, que é o dado, esse mesmo dado tribunal por tribunal, e a gente percebe que isso também não é, essa desproporção, ela não é isonômica. Existem tribunais mais desequilibrados do que outros. Nós temos, salvo engano, 4 tribunais que estão bem equilibrados e outros 20 tribunais que estão, uns mais, outros menos equilibrados. Deixo aí depois para os senhores fazerem uma análise um pouco mais pormenorizada. Por óbvio, não teríamos como fazer até seria ideal a gente ter tempo para fazer uma análise tribunal por tribunal, discutir causas e consequências, mas infelizmente não temos tempo. Mas repito, essa apresentação está disponível, deixei ela aí com a organização, fiquem à vontade para copiar, reproduzir, como eu falei, são dados públicos. Para tentar atingir, lamento ter que passar, mas não temos tempo, infelizmente. Para tentar melhorar e estabelecer critérios objetivos, uma metodologia com critérios objetivos de lotação de servidores, e não só, é importante, a equalização da força de trabalho, a gente trabalha esse conceito mais amplo, não só de servidores, mas de equalização também de cargos de confiança e funções, cargos de comissão e funções de confiança. Esse desequilíbrio dos cargos e funções também é muito grande em todo o judiciário e nós vou mostrar alguns dados da Justiça Estadual um pouco adiante, e por isso que nós apresentamos, já em meados do ano passado, uma proposta de resolução que estabelece critérios objetivos flexíveis, são maleáveis e precisam ser mesmo, já que temos muitas realidades, mas pelo menos dá diretrizes a todos os tribunais brasileiros nessa distribuição de servidores, funções de confiança e cargos em comissão. Essa resolução começou o julgamento em junho do ano passado, temos 8 votos favoráveis e houve um pedido de vista, ou 2 conselheiros pediram vista, e depois ela não foi mais apregoada, foi quando teve a mudança de gestão e não foi mais apregoada, mas é do conhecimento, ela teve em consulta pública, e como o voto já foi proferido, ela é do conhecimento público, mas o intuito essencial aqui destacar é esse objetivo de estabelecer essas diretrizes na distribuição de servidores, cargos em comissão e funções comissionadas, estabelecendo basicamente lotação proporcional, a proporcionalidade pelos casos novos. Nós nem estamos sugerindo a proporcionalidade pelos casos pendentes, pelos casos novos o impacto é menor, digamos assim. A possibilidade de fator de correção, tendo em vista o acervo de processos, e a proporcionalidade também de cargos de comissão e funções de confiança. E aqui é importante destacar também, essa melhor distribuição, ela terá monitoramento permanente e ela precisa ser vinculada a aumento de produtividade. Nós não queremos, em momento nenhum, aproveitar melhor os servidores para dividir trabalho entre servidores. Nós queremos que amplie a produtividade geral da instituição que receber, ou da unidade que receber mais servidores. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Se uma vara recebe mais 2 servidores, ela tem obrigação de aumentar a produtividade dela.
Não é permanecer a mesma produtividade, senão não tinha razão de ser. Nós precisamos sempre trabalhar com esse intuito, de investimento, mas vinculado a um resultado para a instituição. Então, esse é um aspecto importante que a gente pretende e está sempre falando, e é importante a gente destacar. Em síntese, o objetivo nosso é isso, é uma gestão de pessoas, uma distribuição de pessoas mais solidária, mais colaborativa, mais flexível na nossa instituição. Outra linha de atuação, distribuição de orçamento, temos uma resolução específica, já aprovada também em meados do ano passado, a resolução 195, e aqui só para ter alguns aspectos, eu acho que o orçamento aqui o foco da resolução são verbas não vinculadas, mas só para nos dar uma noção assustadora do que acontece Brasil afora. TJ Maranhão, são dados que chegaram na audiência pública que recebemos. Uma vara da capital, o custo dela para o tribunal é de R$43 mil. É importante sempre frisar isso, o custo com o resultado que se almeja daquela unidade. Uma vara, então, da capital do Maranhão, lá de São Luís, custa para o Tribunal de Justiça R$43 mil em salários, cargos em comissão e funções de confiança. Um gabinete do desembargador que tem 10 vezes menos processos custa R$120 mil. Tem alguma coisa errada. Só pode ter alguma coisa errada. Como é que uma instituição investe onde não precisa? E eu também assustei quando eu li esse número. Não é um exemplo isolado, infelizmente. TJ Piauí, eu fui relator de um processo ligado à área de gestão de pessoas do Tribunal de Justiça do Piauí, e esse dado veio oficialmente do tribunal no grupo de trabalho de cumprimento dessa determinação. O custo de cargos em comissão, esse aqui é só custo de cargos em comissão, dos 19 gabinetes desembargadores do Tribunal de Justiça do Piauí, por ano, por esse tribunal, de R$16 milhões. 19 gabinetes, R$16 milhões em cargo em comissão. O custo dos cargos em comissão das 181 unidades de primeiro grau, R$11 milhões. É uma coisa errada. E aí, o discurso que se ouve, inclusive no plenário do CNJ, é que nós temos que ter, os tribunais têm que ter autonomia plena administrativa. Autonomia para a ineficiência, existe direito à ineficiência, existe direito a um uso irracional do dinheiro público, porque isso é importante. Um servidor mal alocado, ou não aproveitado, ou subaproveitado no âmbito do Poder Judiciário da União, estima-se em R$200 mil por ano para o poder público, entre salários, previdência social, a previdência dos servidores e os gastos acessórios. Ou seja, 10 servidores mal alocados, R$2 milhões. Isso é orçamento puro. 90% do orçamento do judiciário é utilizado com o servidor. E nós utilizamos muito mal essa força de trabalho à disposição, via de regra, e esses exemplos do Piauí, do TJ Piauí e Maranhão, só mostram o tamanho da má utilização de pessoas e de cargos em comissão e de funções de confiança no nosso poder judiciário. Esse cenário da Justiça Estadual, isso é bom frisar, o cenário da Justiça Estadual nesse aspecto, fez o ministro Falcão, quando ele era Corregedor Nacional de Justiça, na época que a gente estava construindo a política, fazer uma frase que eu sempre tenho usado, que eu acho que é uma frase muito simbólica e muito correta. Ele fez isso com base nos relatórios de inspeção da Corregedoria Nacional de Justiça. Disse ele, abro aspas, há grande acúmulo de servidores mobiliados nos tribunais estaduais em detrimento da primeira instância. Os tribunais fazem licitação, compram veículos, móveis, colocam na sede de seus palácios e mandam móveis antigos e carros velhos para a primeira instância, que fica como depósito judiciário. Precisamos reverter urgentemente esse quadro. Quem conhece, aqui eu falo especificamente da Justiça Estadual, no Justiça Trabalho nós temos um cenário muito melhor nesse aspecto, a gente sabe que isso é uma realidade. E é isso que a gente pretende mudar com a política. E aqui é uma outra frase do ministro Joaquim também, que eu sempre gosto de usar, também foi feita na abertura da audiência pública sobre o primeiro grau de jurisdição, que ele frisa, esbarra na improbidade, aplicação desordenada e não planejada do dinheiro público, iniciativas, projetos, bens ou estruturas que não traduzem investimento em resultados. Aquele velho problema que nós mostramos agora, você investir 3 vezes mais
num gabinete que tem 3 vezes menos processo, data vênia, esbarra na improbidade, é um uso desordenado do dinheiro público. Na Justiça do Trabalho, o cenário é muito melhor, sem dúvida, mas ainda assim temos desproporções. E na própria Resolução 63, e aqui falo dentro do aspecto até de uma exposição científica que estamos aqui e acadêmica também. O custo de um gabinete desembargador naquela estrutura aqui, é aquele quadro da Resolução 63, entre 1.000 e 1.500 processos. Aqui, uma vara pela Resolução 63, ela tem aquela estrutura padronizada, em uma CJ3 e 8 FCs por primeiro grau de jurisdição, uma vara de 1.000 e 1.500 processos, custa R$ 22.000 por mês para a instituição. No segundo grau, são 2 CJ3 e 8 FCs, que dá R$ 29.000. A diferença é pequena, mas nós estamos falando aqui de uma diferença de 30%, onde, vimos os dados, o volume processual é bem menor, ou seja, estamos investindo mais onde temos menos processo. E aqui aí é um aspecto que eu critico, sempre fui defensor da Resolução 63, continuo sendo, mas tenho críticas pontuais. Ela desconsidera, nessa tentativa de padronizar, a estrutura das turmas, das secretarias de turmas. Ela compara a vara, que tem secretaria e tem gabinete, com gabinete que não tem secretaria, que é só para auxílio ao desembargador, ao julgamento propriamente dito. E ela esquece, então, as secretarias de turmas, ou não computa as secretarias de turmas que trabalham para os gabinetes na tramitação dos processos de segundo grau de jurisdição. Bem, então, nessa linha de distribuição do orçamento, a Resolução 95 estabeleceu aí a necessidade de identificar e distribuir a forma equânime o orçamento entre primeiro e segundo grau de jurisdição. É uma experiência da Justiça Federal, há muitos anos a Justiça Federal já tem orçamento de primeiro grau, já tem orçamento de segundo grau. A Resolução 95, ela também estabelece parâmetros para distribuição de orçamento, sobretudo aquele orçamento não vinculado ou discricionário, aquele que está a cargo do gestor, o investimento, e determina essa publicização desse orçamento e também da execução orçamentária de primeiro e segundo graus. Alguns primeiros resultados surpreendentes e muito positivos. O orçamento discricionário da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal já está publicado, de 2015, já está publicado no site de todos os tribunais, cumprimento cada um dos TRTs por isso. Na Justiça do Trabalho, vamos focar nela, o orçamento discricionário, ou seja, aqui não abrange pagamento de pessoal, aquilo que está vinculado a contrato. Em tese, é o orçamento voltado a investimento de 1,25 bilhão de reais só para a primeira instância. Ou seja, não nos falta dinheiro. Temos dinheiro suficiente. Hoje, a partir da Resolução 95, nós já visualizamos qual é o dinheiro que nós temos disponível para investir na primeira instância. E se for bem usado, e o objetivo é isso, é executar adequadamente esse orçamento, nós podemos também no trabalho, embora nós já tenhamos uma estrutura muito boa de primeira instância também, a gente pode ainda avançar bastante. Na Justiça dos Estados, a nossa expectativa, muitos tribunais ainda não publicaram, mas a expectativa, a estimativa do nosso Departamento de Acompanhamento Orçamentário, lá do CNJ, é de que o orçamento da primeira instância discricionário de investimento seja algo próximo de 9 bilhões de reais. Ou seja, se bem usado, isso pode revolucionar a primeira instância dos estados. Em síntese, nessa linha aí que vamos medir por indicadores e metas, se possível, o nosso objetivo é isso, é um orçamento mais transparente, mais colaborativo a partir da atuação dos comitês gestores de primeira e segunda instância. Governança colaborativa, já estou aí partindo para o final. Também uma outra linha de atuação. A ideia é participar, é descentralizar, é democratizar, é engajar, é comprometer, é utilizar a governança colaborativa como empowerment, né, dentro da linha de gestão de empowerment, de empoderamento, de descentralização, de motivação de servidores e magistrados. E, na verdade, essa linha de governança colaborativa já vem no CNJ institucionalizado por atos do CNJ há bastante tempo. A Resolução 70 já previa a participação de magistrados e servidores no planejamento estratégico, no planejamento orçamentário, na execução orçamentária, desde a Resolução 70, e hoje
ela está confirmada, está institucionalizada na Resolução 198, que é o Planejamento Estratégico, na Resolução da Política de Primeiro Grau e na Resolução do Orçamento também, a 195, nesses modelos aí de governança participativa, com comitês, colaboradores, são comitês que auxiliam a presidência do tribunal, em última análise, nesse trabalho de participação, de coletar sugestões, encaminhar sugestões para a deliberação final da direção do tribunal. E temos hoje uma expectativa dessa governança colaborativa também em outras áreas estratégicas, como uma política de gestão de pessoas, que já foi pedido pauta, um trabalho interessante também, e a política de atenção à saúde, que eu também sou relator, que já pedi pauta também, tentando dar uma linha desse grande problema que nós conhecemos tão bem, que é o problema de saúde dos trabalhadores em geral, mas aqui é uma linha específica para servidores e magistrados, uma política nacional voltada a uma atenção especial à saúde, ou seja, temos estratégias também a serem geridos de forma colaborativa. Em síntese, nós estamos mudando, a partir desse trabalho colaborativo, essa governança colaborativa, de um modelo historicamente, culturalmente hierárquico, um modelo mais democrático, mais participativo no nosso judiciário. A outras linhas de atuação, passo muito rapidamente: prevenção e racionalização de litígios. Aqui temos um campo vasto para atacar. Chama atenção, e quem quiser informações mais detalhadas, eu convido a visitar lá o Conselho Nacional de Justiça, uma pesquisa interessante que foi feita sobre as causas da litigiosidade no Brasil. E aqui eu trago algumas conclusões dessa pesquisa, repito, está no site do Conselho Nacional de Justiça. Ficou um erro aí no PowerPoint, mas em síntese, essa pesquisa mostra as principais causas da litigiosidade, o problema da má regulamentação, a advocacia de massa, o problema da demora na pacificação jurisprudencial, que vem incentivando a ajuizamento de novas ações sobre aquele tema, mas está no site do Conselho Nacional, eu convido os senhores a conhecer. E essa mesma pesquisa estabelece algumas possibilidades de melhoria nessa linha de prevenção e racionalização de conflitos, que em razão do tempo também eu passo muito rapidamente. Inclusive, uma delas toca diretamente ao novo, a lei recentemente aprovada, instituindo os recursos repetitivos no TST, objeto também do livro do nosso ministro Cláudio, mas nessa tentativa aí de racionalizar, de usar também de forma inteligente esses mecanismos processuais para melhor gerir os processos no Brasil. Infraestrutura e tecnologia, não preciso nem dizer da importância desse investimento, já no modelo de PJE que já temos no Brasil todo na Justiça do Trabalho, diálogo social e institucional, em si, são todas linhas de atuação que a nossa ideia na prática agora é começar a estabelecer indicadores para medir e mensurar o avanço institucional nessas áreas e ação, plano de ação e metas também nessa linha. Formação continuada, dou um destaque especial a partir da importância do trabalho das nossas escolas judiciais, no direcionamento prioritário de orçamento para os cursos de primeiro grau de jurisdição, magistrados e servidores, foco em cursos voltados à gestão processual, competências relacionadas à área de atuação de magistrados e servidores, estudo de casos. Não temos uma cultura ainda de estudo de casos. Eu lembro que o MBA mais famoso do mundo em gestão, por exemplo, é de Harvard, né, da Universidade de Harvard. Ele é totalmente, há 100 anos, ele é fundado em estudos de casos. Você une a teoria com a prática, e nós ainda não temos essa cultura ainda, pelo menos no judiciário, de focar no estudo de casos para a solução prática dos nossos problemas, e isso tem a ver também com os projetos aplicados. Eu acho que as escolas também têm um papel importante nisso. Algumas escolas no Brasil já vêm fazendo, nos seus cursos dados a servidores e magistrados, exigem como trabalho de conclusão de curso a apresentação de um projeto para aplicação prática na sua realidade, para mudança ou aperfeiçoamento da sua realidade institucional. Acho que é um foco importante que a gente pode dar nessa tentativa de melhorar o primeiro grau a partir dos projetos feitos por magistrados e servidores da própria Justiça do Trabalho. Em síntese, unir
essa tentativa de unir teoria e unir prática, mas, sobretudo, também com um retorno para a própria instituição. A instituição investe em magistrados e servidores na capacitação, mas exige como retorno projetos que possam ser aplicados na própria instituição para melhoria, ou para aquela unidade, para melhoria da unidade em que o servidor trabalha e o magistrado trabalha, lembrando que são esses projetos que impulsionam os indicadores, impulsionam as metas estabelecidas. E a última linha de pesquisa, e aqui já finalizando mesmo, são a última das linhas de atuação, são os estudos e pesquisas, e aqui também temos um campo imenso de atuação em parcerias com instituições externas. Lembro que a Justiça do Trabalho fez recentemente, contratou uma pesquisa do IPEA sobre execução, o custo da execução no Brasil, qual é o passivo da execução trabalhista, qual o custo de uma execução média no Brasil, tendo com o olhar, a possibilidade de uma regulamentação do Fundo Nacional, o Fundo de Execução Trabalhista, que está previsto na Constituição e nunca saiu do papel, exatamente em razão da dificuldade de mensurar qual é o tamanho desse buraco para que o fundo possa implementar. Em síntese, em busca desse conhecimento, acho que precisamos avançar também em pesquisas. O mundo todo avança a partir de pesquisas feitas para melhoria das várias ciências existentes. Aquela pesquisa que eu mencionei, essa é uma pesquisa que foi denominada Demandas Repetitivas, Morosidade na Justiça Civil, foi dentro do CNJ acadêmico, que é uma linha de pesquisa do Departamento de Pesquisas Judiciárias, que está disponível lá no site do Conselho. Finalizo, senhores, falando rapidamente sobre o nosso modelo de governança da própria política. A política estabeleceu a rede de priorização do primeiro grau como a responsável, digamos assim, por alavancar Brasil afora a política de primeiro grau, e ela tem duas composições básicas e até tiradas de modelos existentes na Justiça do Trabalho, do próprio Programa Trabalho Seguro, aquele trabalho também de execuções, aquele grupo de execuções trabalhistas, que é um comitê gestor nacional, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, e os comitês gestores regionais. E aí a importância desses comitês, de colocar esses comitês em atuação efetiva. Hoje já estão todos os tribunais, já tem esses comitês constituídos, que são o link com a rede nacional, e a importância da legitimidade. Foi uma preocupação especial essa legitimidade. Sei que houve até críticas em razão da dificuldade gerada pela previsão de eleição direta de parte dos membros, de magistrados e servidores, mas pensando pelo lado da legitimidade, eu acho que foi muito importante. E o avanço na democratização, ou seja, pela primeira vez os magistrados elegeram formalmente o seu representante no comitê. Isso legitima esse representante, mas compromete esse representante com a sua base, com aqueles que o elegeram. Isso tanto quanto do lado de magistrados e servidores. Eu acho que foi um avanço institucional, embora compreendamos aí as dificuldades práticas, às vezes, em operacionalizar essas eleições. Em síntese, senhores, em próximos passos, o que estamos pensando lá no Conselho: primeiro, o acompanhamento de perto do cumprimento das resoluções 194 e 195. No Comitê Gestor Nacional, a gente tem feito acompanhamento a cada reunião mensal desse cumprimento de cada um dos tribunais brasileiros. A preocupação com os tribunais implementarem ou construírem e implementarem os seus respectivos planos de ação. Vamos realizar agora em maio, 5, 6 e 7 de maio, a primeira reunião da rede de priorização, lá em Brasília. Vai ser uma reunião conjunta com o encontro preparatório, o primeiro encontro preparatório do Encontro Nacional do Judiciário, aquele encontro que já é tradicional. Nós vamos unir os dois eventos, até para dar essa vinculação, que o primeiro grau precisa realmente trabalhar junto com o planejamento estratégico dos tribunais. Estamos construindo e vamos discutir nesse encontro exatamente a construção desse Plano Nacional de Implementação, e a partir daí, repito, mensurar os resultados em cada uma das linhas de atuação. Em síntese, finalizo aí com essa imagem que eu acho que bem representa. Acho que vivemos aí ainda, vivenciamos um passado preocupante, conturbado na primeira instância, mas eu, pelo menos otimista como sou, eu consigo vislumbrar aí um caminho pavimentado, um bom caminho para o nosso futuro.
da primeira instância especificamente, e lembrando essa frase que eu sempre gosto de mencionar do Keynes, que a dificuldade não está nas ideias novas, mas escapar das ideias antigas. Muito obrigado.